Muito bem, são 18h30 pontualmente. Nós vamos começar a nossa terceira live programada para esse período do isolamento social. É uma live organizada pela Liga Acadêmica de Diagnóstico Bucal da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, pelo grupo que coordena e pelos membros da Liga, para trazer temas para, durante esse período de confinamento, podermos discutir e aprender com os mestres que estão presentes aqui apresentando para nós os temas que são interessantes para a área de diagnóstico bucal. E hoje à noite nós temos aqui a honra e o prazer de receber a professora Ana Regina Casarotto, qual eu tive a oportunidade de conhecer e conviver um pouco na FOB. A professora Ana é professora do Centro de Diagnóstico Bucal do Centro Universitário Uningá. A pós-graduação dela foi na área de patologia oral aqui na FOB. E ela é a criadora do Instagram Oral Patoclass, que muitos de vocês devem conhecer. Professora Ana, muito bem-vinda, muito obrigado desde já pela sua disponibilidade de estar presente conosco, e nós vamos agora acompanhá-la, e de vez em quando eu vou interromper com alguma perguntinha ou outra que a plateia, que o nosso público faça. Então nós vamos aí conversando e batendo um papo para ser uma dinâmica um pouco mais agradável, mais confortável durante a sua apresentação. Somos todos ouvidos. Sucesso! Ok, obrigada. Bom, primeiramente eu que agradeço ao convite, né, da Liga de Diagnóstico, da FOB, ao professor Paulo. Me sinto em uma grande responsabilidade, né? E vamos lá, e todos que estão entrando também sejam muito bem-vindos, tá? Bem, então, quando nós conversamos, né, para ver o tema, eu pensei nesse tema envolvendo, né, imunologia, pelo fato de eu estar mais ou menos um pé lá na patologia, um pé na imuno, né, e estar trabalhando também com imuno. E surgiu assim, por conta uma vez de uma dúvida, né, que um aluno perguntou, que ele falou assim, mas professora, né, qual que é a diferença com autoimunidade e lesões imunomediadas, né? Porque já está bem embutido acho que na nossa cabeça, né? Que quando a gente fala de lesões imunomediadas que podem estar presentes na cavidade bucal, a gente liga muito às lesões autoimunes, né? Líquen plano, pênfigo vulgar, pemfigoide. E nós temos também, na verdade, reações, né, na cavidade bucal frente a agentes externos, como, por exemplo, uma reação medicamentosa, um determinado medicamento, que, de repente, pode se manifestar como uma reação alérgica, com uma certa destruição dos tecidos da cavidade bucal e que não é autoimune, mas também né, imunomediada. E dentro, né, das lesões assim que a gente tem imunomediadas, a gente tem a estomatite, a fitosa recorrente, né, que aparece, né, com uma grande frequência na população e popularmente, né, conhecida como as famosas aftas, né, que a princípio parece algo simples, todo mundo já ouviu falar, conhece, e que, ao mesmo tempo, quando a gente para estudar a sua etiologia, o seu mecanismo, para tentar ter formas, né, de tratamento e controle eficazes, a gente ainda não tem tudo isso muito bem esclarecido, né? E o que acontece é que, assim, que de acordo assim, com a literatura, né, um consenso geral é que uma reação inflamatória, né, na cavidade bucal, imunomediada, tá? Então, assim, não tem como, né, a gente não falar um pouquinho da imuno e da imuno e como que esse processo, né, o que a gente tem até agora, que já está
vamos dizer assim, mais ou menos estabelecido como é que pontos dessa imuno que estão alteradas e que vêm, né, contribuir para o aparecimento clínico dessas lesões, as aftas, tá? Para facilitar, eu coloquei um esquema, né, um esquema bem sucinto, assim, sintético, que mostra, né, as várias vias de um processo imunológico, em que assim aí eu consigo destacar o que os artigos vêm alertando e mostrando, onde que estão concentradas as pesquisas que tentam justificar, né, esse processo. Deixa eu só colocar aqui. Será que vai aparecer? Será que eu consigo? Eu vou segurar um pouquinho o celular. Vejam, tá? Tá ótimo. Então, tá ótimo? Então tá. Tá. Porque assim, a gente fala na imuno, né? E aí quando a gente vê um esquema desse, às vezes alguns assustam, né? Mas assim, basicamente, tá? O que nós temos? A gente tem linfócitos, né? Linfócito T, que todo mundo acho que já ouviu falar, o linfócito B, né? E aí nós temos participação de citocinas orquestrando estas células, tá? O que acontece? O linfócito T, ele, principalmente o TCD4, ele é tido como grande, como se fosse a cabeça, né, e o potencializador de toda uma resposta imune. Ele tem atividades distintas, né? Por conta dessa atividade distinta, ele também está subdividido, né? O linfócito T H1, né, que é o T auxiliador 1 ou T helper 1, o linfócito TH2 e a gente tem ainda o linfócito TH17, tá? Então, assim, quando eu tenho o linfócito TH1, ele faz comunicação com macrófago, né? Ele pode fazer comunicação com um outro tipo de linfócito T, que é o CD8, o linfócito T citotóxico, e ele faz comunicação também com o linfócito B para estimular esse linfócito B para uma diferenciação e produção de anticorpos, geralmente, né? Serão anticorpos IgM e IgG, ok? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque justamente de acordo com essas vias, se essas vias forem potencializadas, isso leva a uma destruição tecidual e que vai se manifestar clinicamente, né? Aqui no caso, na cavidade bucal. Então, quando eu tenho essas vias, por algum motivo, potencializada aqui em relação ao macrófago, né, estimulando macrófagos, atraindo macrófagos nessa região, a gente forma lesões granulomatosas. Né? A gente tem a granulomatose orofacial, né, também está sendo considerada imunomediada. Se por algum motivo eu tenho um desvio, uma potencialização dessa via, incluindo o linfócito TCD8, esse linfócito TCD8, ele atua principalmente sobre células infectadas por vírus. Ele promove uma destruição celular mesmo, direto contato com a célula. E se isso está potencializado, pensando nele atuando, né, em células da cavidade ali bucal, do epitélio, a gente vai ter uma destruição tecidual citotóxica, né, que vai se apresentar na cavidade bucal, por exemplo, como ulcerações, né? Além disso, quando eu pego o linfócito B, se ele está
tendo influência, recebendo citocinas de um linfócito TH2, tá? Ele se diferencia em plasmócito para produção de imunoglobulinas, anticorpos da classe IgE, né? Essa IgE, por sua vez, ela se conecta com mastócitos, eu tenho degranulação de estaminas, e aqui é a via clássica de um processo alérgico, né? Só um pouquinho aqui. De um processo alérgico. Então, vejam, e geralmente esses processos alérgicos, né, com essa liberação de histamina, tem um efeito vasoativo, aumentando, né, permeabilidade vascular de vasos sanguíneos, que eu tenho extravasamento plasmático, formação de edema no local e um prurido. Então, quando eu tenho exacerbação, né, um desvio, algum fator estimulando essa via, a forma de manifestação clínica, né, pensando ali na cavidade bucal, eu tenho um aumento de volume, né, pode não ter destruição tecidual, é mais um aumento de volume e tem a sintomatologia, uma ardência, né, um prurido, tá? E a gente ainda tem, então, esse linfócito TH17, que tem uma ação, através das suas citocinas, sobre neutrófilos, né? Potencializando inflamação aguda. E nesse sentido, né, essa via também ela tem um efeito destrutivo, pensando ali na cavidade bucal, levando a inflamação aguda com destruição tecidual. E tudo isso a gente tem orquestrado para tentar compensar todo esse sistema, linfócitos T reguladores, né, que a gente conhece por TREG, que a gente está aqui em cima, que liberam citocinas também anti-inflamatórias. Então, vejam, se eu começo a pensar na característica clínica, né, se vocês pensarem comigo, a característica clínica que eu tenho da estomatite aftosa, né, ali, aquela afta, onde eu tenho uma úlcera, né, bem ali circunscrita, um halo eritematoso devido a uma inflamação ali do tecido, aquela membrana uma pseudomembrana, né, fibrino purulenta, com essa destruição tecidual. Vejam, eu já tendo esse conhecimento das vias, eu consigo já meio que entender que provavelmente eu tenho uma exacerbação nessa via e tenho também recrutamento, olha, de neutrófilos para eu caracterizar aquela lesão clinicamente. Percebam? Então, eu vejo assim que quando, com esse conhecimento, né, quando a gente para ler os artigos, que os artigos trazem, olha, a estomatite aftosa recorrente está associada com aumento de linfócito TCD8. Então, a gente consegue compreender melhor, né, realmente esse processo, tá? Então, foi nesse sentido que eu busquei trazer esse esquema de uma forma sintética para mostrar, né, de uma forma assim também em conjunto todas essas vias, né, que nós temos aí do sistema imunológico, né? Essas vias elas foram criadas, o ideal é para que elas trabalhem contra a agressão de micro-organismos por algum motivo, que é o que se estuda, elas podem ser exacerbadas não somente por micro-organismos, né, mas por outros fatores externos, ok? Deixa eu só voltar aqui. Então, era esse esquema que eu acho que com o esquema, né, ajudaria. Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa ali na estomatite aftosa recorrente, clinicamente,
ela tem 3 aspectos clínicos, né? Ela pode se apresentar, né, como ali aftas, né, ulcerações afitosas menores, são menores que 1 centímetro. Nós temos ulcerações afitosas maiores, né, que aí são maior que 1 centímetro e estão geralmente presentes mais ali na região de palato mole, indo para a orofaringe. E temos ainda, eu posso ter inúmeras lesões que estão entre 1 e 3 milímetros, principalmente ali em lateral de língua, que tem o aspecto herpetiforme, né? E assim, então, quando eu estou diante de uma estomatite aftosa, né, recorrente, uma coisa também que eu tenho que prestar atenção é que, primeiro de tudo, eu preciso, né, diferenciá-la de uma úlcera traumática, que isso é outra coisa que às vezes me perguntam, mas a úlcera traumática é uma afta, né? Pensando na estomatite aftosa recorrente. Então, assim, existe já essa diferenciação. Então, tanto é que úlcera traumática, eu tenho um agente externo identificado, né, que promoveu aquela ulceração. Ou o indivíduo, o paciente, mordeu a mucosa jugal, mordeu a mucosa labial, traumatizou com um alimento um pouco mais consistente, ou com a escova, enfim, né? Quando a gente, na situação da estomatite aftosa recorrente, nós temos, quando eu penso nessa etiopatogenia, esse mecanismo, a gente tem muito mais um mecanismo ali interno envolvendo essa questão da imuno do que o trauma propriamente dito, né? Que é o que os artigos vêm mostrando, né? Então, esse seria o primeiro ponto. E a gente observar onde que estão, que geralmente a estomatite aftosa recorrente, ela se manifesta na mucosa não queratinizada, né, que é uma mucosa em que a barreira já fisicamente já é menor, né, e mais fácil de ulcerar, tá? Ana, Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Para os 3 tipos de afta recorrente normal, afta major e a afta herpetiforme, as vias são sempre as mesmas, independente da forma de manifestação? Professor, então, essa é a questão, porque quando a gente tem os estudos, eles não apresentam os estudos separando os grupos, isso que dificulta, né? E, em geral, o que os estudos levam mais em consideração? O padrão menor, por ser o que mais aparece, né, na população, o mais comum, exatamente. Então, ter claro, específico, né, determinado, se são as mesmas, se há predomínio ou de uma via ou outra, a gente não tem bem claro. Mas se eu pensar no padrão clínico que eu tenho, ulcerativo, que necessariamente eu tenho que ter a destruição ali de células epiteliais, né, rompendo ali esse revestimento epitelial. A questão é, só um processo alérgico com edema eu não teria, né, essa tamanha destruição. Então, a gente pensa, né, isso eu estou dizendo, pensando, raciocinando uma visão, né, que em todas nós vamos ter que ter essa participação de linfócito T CD8, né? É o que eu penso ali. E aí, quando então, a grande questão que a gente, né, discute é que fatores que eu tenho, né, que são modificadores dessa resposta imunológica e que o resultado disso leva, né, a
a estomatite aftosa recorrente. Bem, o que se traz, né, em primeiro lugar, é a questão da predisposição genética. Depois, tentam, né, alertam para uma investigação sobre doenças sistêmicas, estresse, deficiências de microelementos, né, que são ferro, zinco, ácido fólico, o complexo B, né, as vitaminas B. E aí por último, tem uma discussão mais controversa envolvendo essa questão de infecção viral, infecção bacteriana e alergia a alimentos, né? Então, assim, por que se fala muito da predisposição genética? Aonde que tá, né, isso? O que se coloca é que os indivíduos, né, os estudos mostrando, fazendo levantamentos, uma grande parte, eles têm uma alteração genética na porção lá do DNA envolvido com a síntese das citocinas que participam, que modulam, né, que faz toda a comunicação entre aquelas células na resposta imunológica. Então, essa predisposição genética é essa questão, que esses indivíduos, inclusive, eles têm mais citocinas pró-inflamatórias, que são produzidas lá pela via TH1, né? E uma redução de citocinas que viriam do TH2. Que a via do TH2 eu tenho mais citocinas anti-inflamatórias. Então, a predisposição genética estaria nesse aspecto, né, que vem levantando. Aí tem essa questão das doenças sistêmicas, né, que o que se chama muito atenção é distúrbios gastrointestinais, então a doença de Crohn, o que a gente tem muita doença celíaca agora, por conta, né, da intolerância a glúten. Então, são doenças que a gente tem uma inflamação intestinal, né? E o que eles colocam? Que essas doenças, muitas vezes, a gente tem a participação do sistema imunológico atuando, né, contra o sistema gastrointestinal, e o que dificulta daí a absorção de nutrientes, né, ali por parte do intestino. E justamente aí cai naquela questão da deficiência de microelementos. Uma coisa vai levando a outra e você pode ter, por exemplo, um paciente no estado de anemia, né? Ana, o pessoal está perguntando aqui, Tá. Você falou quando você fala das vias de sinalização, uma das perguntas que é da Márcia, que fez aqui, é se o paciente que faz quimioterapia e tem mucosite oral, o indivíduo que costuma ter úlcera aftosa recorrente, você acha que seria um mecanismo? Voltou? Voltou. Voltou? Isso. Você não ouviu tudo que eu disse? Não ouvi. Tá. A Márcia fez a seguinte pergunta: o paciente que tem mucosite oral induzida por quimioterapia, o paciente, pensando nas vias de sinalização, as vias imunológicas, esse paciente também teria uma via semelhante, quer dizer, quem é mais suscetível a ter afta, teria mais mucosite oral pela quimioterapia, pela toxicidade do quimioterápico, seguindo a mesma via de sinalização? Quando a gente entra, né, na questão com o quimioterápico, né? Na verdade, a gente tem ali drogas e uma reação dessa mucosa em relação a essas drogas. Então, ali, a gente entra muito mais na questão da questão da estomatite medicamentosa. Nessa questão... Por citotoxicidade, né?
citotoxicidade. E o que acontece? A gente tem, nessa questão, os estudos abrem também e chamam atenção para a via alergênica mesmo, também com participação de TH2, produção de IgE em função, tá? De substâncias presentes nessa medicação. Então, você tem um cruzamento, né? E chamou muita atenção para essa via. Isso. Em algum momento elas vão se manifestar iguais no final delas, mas o desencadeamento delas é de processos diferentes. Isso, exatamente. A gente tem que pensar assim, que as coisas estão acontecendo, não é assim que acontece uma, depois, né? Elas estão ali, elas estão trabalhando, estão se cruzando. Num dado momento, eu posso ter o deslocamento do processo, né, para uma determinada via. Nesse sentido. E aí, dependendo de como elas estão envolvidas, a gente tem essa manifestação, né? Por vezes mais destrutiva. Como essas mucosites. Sim. Uma outra pergunta aí é por agressão tópica, né? A pergunta é se os cremes dentais com lauryl sulfato de sódio, eles favoreceriam, então, alguma dessas vias por agressão e provocar estomatite aftosa recorrente. Nesse caso, também tem o envolvimento ali da via alergênica. Existe um reconhecimento de alguma substância, né, que é realmente reconhecida como estranha para o organismo e vai ter também produção e identificação de IgE, né? Agora, esse processo por si só, isolado, né, essa que é a questão, às vezes não provocaria ali aquela destruição. Aí, novamente, essas vias se cruzando. Mas, em geral, medicamentoso, essas estomatites de contato por contato acabam junto levando também a via ali alergênica. Com participação de TH2, né, e produção de IgE, e aí eu tenho a participação de mastócito, degranulação de histamina, enfim, nesse sentido. Quer dizer que a via pode ser tanto endógena quanto exógena, ela vai chegar no mesmo TH2 da via do TH2, certo? Então, certo. Essa aqui, exatamente. Tanto ali pelo contato, né? Ou pela administração da droga, né? Ela já está ali internamente. Posso... Ok? Alô? Tá me ouvindo? Ok, vamos em frente. Travou um pouquinho para mim, mas eu não sei se travou para todos. Ok. Eu também tive a impressão que travou. Mas, enfim, então, ali na estomatite, né, aftose recorrente, aí a gente tem esse alerta para as doenças sistêmicas, né? Existe a relação com a síndrome de BC, que eu vou falar um pouquinho ali mais adiante, e essa relação com os pacientes que desenvolvem anemia ali, né, pela deficiência de microelementos e que aí acabam nessa falta de microelementos. Existem, né, estudos mostrando já uma atrofia da mucosa bucal, então aquilo ali já está mais, literalmente a gente está perdendo barreira e está mais propício à sofrer ação, né, ali do processo, esse mecanismo imuno, e ulcerar, né, é o que se coloca, tá? O que se chama atenção em relação, por exemplo, à alergia a alimentos, né? Que é comum a gente ler falando do chocolate, condimentos, corantes. O que se coloca é que essa alergia seria assim, a gente teria que ter mais daí evidenciação, né, marcação, por exemplo, de IgE nesse processo. E isso é controverso. Tem horas que um estudo mostra e o outro rebate. E o que se alega é que
aqui a gente cai novamente lá na predisposição genética, que os indivíduos que podem desenvolver estomatite aftosa recorrente em função de uma alergia a um desses alimentos, é porque ele já tem exacerbado, né, a produção de citocinas por conta dessa predisposição genética e que vai exacerbar o processo, né? E aí... Ana, tem uma pergunta a mais aqui, Sim. rapidinho, te interrompendo de novo. Não, A pode pergunta, perguntar, professor. a pergunta da colega é a seguinte: afta e úlcera traumática, elas são clinicamente iguais, apesar do histórico ser diferente? Então a pergunta é bem voltada para a clínica, para você explicar para ela. Isso. Então, A na Brenda. verdade, a úlcera traumática, ela é mais profunda, né? Não é tão superficial como as aftas. Às vezes elas têm a borda um pouco mais ali elevadas, né? E uma coisa que me chama a atenção, assim, é que na afta a gente tem um halo eritematoso, né? Por conta ali de uma inflamação. Na úlcera traumática, essa borda, se a gente observar, ela tem mais um aspecto esbranquiçado, né? Não bem limitado, não é como ali a marcação de uma leucoplasia, né? Ela é, mas a gente vê, porque a gente tem que pensar assim, que como o trauma, a mucosa, ela tenta também se defender. E uma das formas que ela tenta se defender, ela tenta aumentar sua barreira, literalmente, fazendo o quê? Tentando produzir queratina, né? E a gente sabe que queratina na boca ela tem esse aspecto mais esbranquiçado. Então, uma úlcera traumática, ela não é bem delimitada, ela não tem esse halo eritematoso bem definido, né? Então, é uma das coisas que a gente também presta atenção. E fora que ela não necessariamente vai estar só em área não queratinizada, né? Que é o que a gente... Que é o que... são fatores, assim, que particularmente eu acabo observando, né? Oi. Alô? De estomatite aftosa recorrente e glossite migratória benigna, que é a língua geográfica, né? Ele acha que, Sim. a pergunta dele, as duas estão relacionadas ao estresse, né? Então ele tem, você acha que, no seu entendimento, que você estuda, as vias de sinalização também são as mesmas, as vias de evolução das duas manifestações bucais? O estresse, eu ia até comentar sobre isso. O que a gente tem com estresse, todo o nosso organismo, né? Ele está mais susceptível a desenvolver processos inflamatórios. O que se alerta muito é a produção de radicais livres, né? Esse estresse, essa produção de radical livres, isso também potencializa ali inflamação, processo inflamatório. No entanto, né, o que eu vejo? Porque ele está perguntando da glossite migratória, né? Só para eu não me perder nisso, né? Sim, ali, claro. só a gente pensar, ali eu não acredito o efeito citotóxico, por exemplo, do linfócito TCD8, percebe? Okay. E na estomatite aftosa, quando eu tenho o estresse envolvido, mesmo assim, junto, eu tenho esse linfócito T, CD8, envolvido, que não aconteceria, né? Que eu não vejo como, né, isso está acontecendo ali nessa glossite migratória. Possivelmente seja uma outra via. Uma outra, exatamente. Exatamente. Okay. Agora, então, assim,
Na estomatite, né, aftose recorrente, então quando a gente pega, o que os livros colocam? Então, quais são os pontos, né? A gente viu os fatores que acabam interferindo e o que tem em comum, né? Que altera ali nessa resposta nas vias mesmos. Então, uma das coisas é justamente esse aumento de citocinas pró-inflamatórias pela via TH1, né? Que eu comentei. Cai a participação. Então, quando eu estou diante só da estomatite aftosa recorrente, tá? Sem aquelas mucosites, né, mais extensas, com mais destruição, nessa situação, com lesões mais bem limitadas, o que se tem é que a gente não tem tanto participação de TH2, das citocinas anti-inflamatórias de TH2 e sinalização ali com produção, né, com linfócito B e produção de IgE. O que se mostra é um aumento de atividade de linfócito TCD8 e um aumento, uma hiperreatividade de neutrófilos envolvidos, porque está começando-se, né, estudos, né, estão indo agora lá para aquela via do TH17 que potencializa essa, né, que tem essa capacidade de potencializar essa atividade de neutrófilos, né? Então, assim, e uma outra coisa que cai também, que os estudos mostram, é lá aquela célula T regulatória, que ela tem uma participação importante com citocinas, né, anti-inflamatórias, para manter o equilíbrio do sistema imune, justamente para ele não exacerbar e não vir provocar, né, essas lesões. E o que se tem é ali uma deficiência de citocinas produzidas novamente ali por essa T regulatória. Então, no final, por isso que eles falam dessa predisposição genética envolvendo a síntese das citocinas participantes do processo. Né? Que o que se tem é essas variações dessas citocinas. Né? Ana, tem uma pergunta, essa pergunta é minha mesmo. Eu já tive muitos casos de mulheres que os surtos de úlcera aftosa recorrente acontecem no período pré-menstrual. Sim. Como é que você tenta encaixar essa condição da mulher nas vias de sinalização e dentro do que você estuda pontualmente com essa situação? Olha, um dos fatores que se coloca também é essa interação hormonal, né? Essa variação hormonal ali na mulher. Agora, o que eu tenho lido é porque aí a gente entra naquela questão assim, né? Não são todas, porque Não. algumas sim, né? Outras não. E novamente, essa questão do fator hormonal associam como a mesma questão lá quando se leva em consideração alimentos. O que acontece? O indivíduo, essa mulher, ela já tem que estar também com uma predisposição. Aí, novamente, cai ali na predisposição genética, tá? De novo, né? De novo, exatamente, professor. Então, porque aí é contraditório. Tem artigos que mostram que tem a relação, tem artigos que não. Aí fica, né? Claro. Aquele... Assim. Ana, o Pedro está aqui perguntando que o abacaxi também desencadeia úlcera aftosa recorrente. Ele considera isso como um trauma? Ou isso é alguma alteração? Ele é uma agressão exógena também? Sim, na relação dos alimentos ali, esses alimentos ácidos, cítricos, vem como uma agressão exógena. Mas aqui, aí vem o seguinte:
o que que se tem? Que a gente tá muito embutido, né? Que o abacaxi, o limão vai provocar Laranja. afta, laranja, vamos pensar assim. Mas o que se tem é que muitas vezes essa mucosa bucal, ela já tá sensibilizada, ou melhor assim, por exemplo, numa situação de um paciente que está com anemia, que já tem essa mucosa mais atrófica, entende? Então eles associam essa questão alimentar embutida com outros fatores que já estão mais sustentados, né? Então, não ele sozinho, não ele Ok. sozinho sendo capaz. Ou naquela situação em que já tem, lógico, aí é lógico, né? Se já tem a ulceração, aí você vai, lógico, você vai evitar esses alimentos, porque senão você vai realmente daí potencializar a inflamação naquele local. Então, qualquer fruta, né? A banana, a laranja, qualquer fruta. Ok. Tanto que uma das orientações é que o paciente que está com as ulcerações, está com a lesão ativa, a gente orienta a não comer alimentos ácidos, cítricos, com muito condimento, quente, porque aquilo ali já está aberto, né? Você já tem ali, você vai potencializar a inflamação naquele local, nesse sentido. Você está fazendo algum exame para avaliar a suscetibilidade dos pacientes? Oi? Como, professor? Você faz algum exame sorológico para avaliar a suscetibilidade dos pacientes? Então, eu ia entrar até nessa questão, entraria agora. Eu coloquei até um esqueminha que é meio que uma. Sabe que eu tenho na cabeça, assim, para seguir um passo a passo para ir examinando, né? Se vocês permitirem, acho que eu vou colocar, que eu acho que Vamos, vai. Vamos vamos lá? lá. Então, Vamos. vejam. Eu coloquei aqui, porque justamente, né, a gente está falando tanto dessa estomatite, como é que eu vou avaliar, como que eu vou conduzir, né? Então, o que a gente tem é que o exame, ele vai ser, e o diagnóstico, ele é clínico, né? E é fundamental aqui a gente ter uma anamnese bem realizada e bem detalhada, né? Então, o que eu vejo, enxergo também de acordo com os trabalhos e com os fatores que estão associados, o que a gente tem que questionar, né? É essa questão do estresse, se a ocorrência dessas lesões teve associação com momentos, né, de estresse, né, mesmo pontuais, e que pode ter formado as lesões. Tem a questão do histórico familiar envolvido por conta da predisposição genética. Então, quando você tem esse histórico positivo, por exemplo, os pais têm esse processo, né, da estomatite aftosa recorrente. Os filhos, os estudos mostram que eles têm um maior risco, né, de ter as lesões, e lesões, inclusive, com cursos mais graves, né? E essa questão também, se essas ulcerações estão aparecendo só ali na cavidade bucal, ou se aparece também em outros locais, por conta da relação, e aí tem que investigar, né, a questão da síndrome de BC, né, que aí o indivíduo é uma doença, né, que chamam óculo genital, então o indivíduo também vai ter, né, essas lesões muito semelhantes a aftas, inclusive em genitálias, né? Então, tudo isso ser investigado. Aí, o que acontece? Então, isso eu estou fazendo ali durante o meu exame clínico, né? E aí a gente tem a questão que a gente tem que investigar, essa questão de anemia, se tem deficiência
dos microelementos, né? Então, nesse sentido, a gente tem o que acaba auxiliando a gente, seria hemograma, e o que acontece? E pode também solicitar autoanticorpo, né? O ACGP, que é um anticorpo, ele é anti a célula gástrica parietal. Por quê? Porque quando eu tenho inflamações gastrointestinais, a gente tem produção, eu identifico esse anticorpo, né? Então, por exemplo, na doença celíaca, ele pode ser marcado, na doença de Crohn. Então, assim, para eu poder ir vendo se eu identifico algum motivo, algo que esteja relacionado com essa estomatite, a fitose recorrente, para poder tratá-la, né? Porque aí, se eu percebo que tem associação com doença sistêmica, aqui eu coloquei algumas, né? A gente tem essa relação da síndrome de BC, doença celíaca, doença de Crohn, a questão do paciente diabético, né? A anemia. Então, quer dizer, eu não vou tratar só ali as lesões bucais. Esse paciente vai ter que ser encaminhado e vai ter que ter um tratamento ali multidisciplinar, né, junto com o médico, e compete a nós fazermos o controle das lesões bucais. Mas ele tem um motivo maior, né, que está levando ao aparecimento dessas lesões. E ao contrário, se eu vejo que não há nenhuma, se eu vejo que não tem associação com doença sistêmica, e a gente, o que mais a gente faz, né, é mesmo a terapia tópica. Não sei se eu respondi, professor, os Respondeu, pontos, sim. né, que a gente coloca para investigar. Sim. Ana, temos um problema técnico. Está acabando o tempo. Eu vou encerrar e reiniciar a live. Você entra de novo e eu te convido para a gente continuar. Ana, vou aproveitar o seu retorno. A professora Denise está perguntando da relação de úlcera aftosa recorrente com infecção por Streptococcus. Essa é uma questão que, de uns tempos para cá, tá caindo assim um pouco por terra. Principalmente agora, o último artigo que saiu, agora 2019, em que, porque assim, o que se acreditava, né? Que haveria essa reação cruzada. Eu tenho ali o sistema imune trabalhando contra esse micro-organismo, haveria ali uma usada exacerbada e que favoreceria a formação dessas úlceras. O que agora está novamente chamando atenção é que existem muitos casos, né, em que não está tendo essa relação, essa reação cruzada. Aqui, novamente, seria assim, eu teria a presença do micro-organismo, tá? Eu tenho a reação, aí esse indivíduo ele também teria a predisposição genética, porque aí, no meio desse processo, dessa reação, com mais intenso, né? Produção das tais citocinas que eles alertam, participando ali do processo. Então, assim, tem muitos artigos que estão mostrando e estão contradizendo, não estão identificando essa reação cruzada. Então, está algo um pouco polêmico. E, novamente, eles alertam para o indivíduo já ter ali associado uma predisposição genética. A mesma coisa para a infecção viral, né? Que também tinha-se nessa questão também de uma reação cruzada com infecção viral. E também está controverso por conta dos casos que identificam e que não estão encontrando realmente essa reação cruzada. Ok? Legal. Ana, o Vitor cortou um pouquinho, mas o Vitor está perguntando se a neutropenia cíclica
Aham, entra na proposta de investigação dessas doenças junto do, quando você pede o hemograma, né? aham. E o anticorpo. Entra, professor, entra. É até um ponto a mais, é, porque essa variação, né? Isso eles também alertam para estar investigando, porque também quando se faz os estudos se mostra uma alta relação, né, de pacientes que quando tem essa neutropenia cíclica manifestando essas ulcerações. Então também se alertam para essa investigação através do hemograma. Eu esqueci de comentar. Exatamente. Ok. De pergunta era só isso até agora. Sim? Bem, e aí o que eu havia, também já estou quase finalizando, seria então a conduta, né, querendo, pensando nessa questão de nós, com a nossa responsabilidade, de controlar essas lesões bucais, né? O que a gente tem, o que se mostra, inclusive também o último artigo agora, 2019, que ele faz um apanhado também ali do manejo. Que se eu estou diante de lesões pequenas, né, com sintomas leves, a gente acaba indo ali para uma medicação tópica, né, o corticosteroide tópico, e o que a gente mais acaba utilizando é a acetonida de triancinolona, né? O que acontece? E uma orientação justamente de manter a higiene da cavidade bucal. A gente é mais assim uma conduta, talvez particular minha, mas com a própria escovação, a gente já consegue, né, orientar o paciente com a própria escovação, você já favorece, você já auxilia também esse controle para evitar, né, contaminação dessas úlceras ali com micro-organismos da cavidade bucal. Embora em casos em que não, né, ali uma higienização, colocam que pode estar utilizando o gluconato, né, de clorexidina 0,12%, ou até mesmo que aí eu particularmente acho que seria até melhor o malvatricin, né, que já teria daí um efeito tanto antisséptico quanto analgésico ali na região. Em lesões de difícil acesso e grave, pensando na úlcera aftosa maior, né? Por lá em região de palato mole, a gente tem, por exemplo, a dexametasona, elixir, né? Tem um spray de propionato de clobetasol, só que aí aqui a gente tem que ter aquele cuidado porque esses medicamentos tópicos, eles alteram ali a microbiota da cavidade bucal e favorece, aí eu posso ter um distúrbio, favorecer a proliferação de cândida, né? E esse paciente vir desenvolver uma candidose bucal. Então, assim, tem que ter um controle, não pode passar ali de 10 dias, 2 semanas, né? A gente tem que ter esse controle. E o que vem, que eu tenho lido, mas eu não tenho experiência, é a questão da laser terapia, né? Que está vindo. Eu tenho lido alguns estudos, porque é algo que vem me chamando a atenção, é que justamente nessas situações graves, extensas, né? A laser terapia ela vem auxiliando, justamente por ter um efeito modulatório sobre o processo inflamatório, modulatório sobre o processo imunológico, né? Nesse sentido. Aí acho que o que eu tinha, mais ou menos, que eu acho que seria interessante, né? Que eu havia pensado, seriam esses pontos. Não sei se alguém mais tem mais alguma dúvida. Não, Ana, não chegou nenhuma outra pergunta. Você foi respondendo algumas coisas que já Uhum, perguntaram. Eu ia te perguntar exatamente sim. sobre os. Oi.
Alô, sobre os Ah, sim. imunomoduladores, né? Porque eu acho que esse talvez seja o futuro para tratar o aftosa recorrente, e eu imagino que nós precisamos aprender a lidar com esses medicamentos para poder Exatamente. utilizar, né? Ah, tem a Brenda está perguntando para você, Ana, que e tratar com albocresil as aftas. Como o professor tá cortando. Peraí. Tá falhando? Agora tá bem? Alô, tá. Tá. Tá? Ok? Me ouve? Ah, Tá falhando, né? A ligação, a conexão tá ruim. ah. Alô? Alô? Oi. Me ouve agora, Ana? Alô? Tô ouvindo, professor, tô ouvindo. Parece que tá cortando. O senhor tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tem uma pergunta sobre tratar aftas com albocresil. Albucrisil. Olha, professor, não, eu não li nada, eu não tenho experiência com albucrisil. Na Não. realidade, o albocresil ele queima a afta, né? Ah, sim, É sim, sim, como sim. qualquer, é Não, como, nesse aspecto a gente vê muita coisa, né? De tempo eu vi uma receita envolvendo bicarbonato, justamente para provocar queimação, bicarbonato com limão, com vinagre. Então, assim, não são processos que, na verdade, você vai potencializar ainda mais um processo inflamatório naquela região. Né? Todas essas que vêm com essa teoria para queimar, para tentar. Na verdade, o que se tem é que você vai potencializar um processo inflamatório naquela região. o que eu vejo, Ana, é que úlcera aftosa recorrente virou um certo mito, né? Para odontologia, para otorrino, para dermato. E o que existe de proposta para se tratar, se nós formos levantar tudo com que as pessoas já trataram aftas e É. que dizem que algumas coisas melhoram e não melhora, nós ficaríamos aqui horas falando sobre quais os medicamentos que funcionam ou não. Por isso que eu entendo que a sua proposta de trazer a compreensão sobre as vias de imunomodulação, as vias imunológicas, de como acontece a lesão, faz Uhum. toda a diferença para poder pensar em diagnóstico, como funciona a etiopatogenia e aí sim pensar em opção terapêutica. Alô? Falhou de novo, né, Ana? Acho que a conexão está ruim. Tá. Falhou, professor. Eu vi. Tá Não, me tudo ouvindo? bem. Eu não tô ouvindo. Agora sim, tá falhando bastante, tá bem difícil a ligação, a conexão da Agora internet. tô ouvindo. Ah, Tá. Como tá difícil a conexão, Ana, aham. eu vou. Você terminou a sua apresentação, eu vou aqui agradecer a você, a sua disponibilidade, a brilhante apresentação. Então, em nome da Liga Acadêmica, eu quero agradecer a você, agradecer aos colegas que presenciaram, e dizer que você vai ser sempre bem-vinda aqui à Liga para participar. E muito obrigado mesmo. E lembrando que dia 20 teremos então uma nova live. Professora Ana, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite para vocês. A equipe da Liga vai ouvir, vai deixar depois gravada a live para que todos possam ter acesso. Tchau, tchau. Ok, professor, Obrigado. eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra, viu? Espero ter tá acima aí né, no nível de vocês, da expectativa de vocês. Foi uma ótima assim oportunidade. Eu que agradeço, de coração.